Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Quero vos desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos e dos amigos. Um versículo aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O texto do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, é uma profecia do nascimento deste menino que muitos chamam menino Jesus, né? Mas Jesus não morreu menino. Paz do Senhor, irmão Eliel Silva. Paz do Senhor, irmão Ismael Jeremias. E neste dia 25 é comemorado no Brasil e em outros países o nascimento de Jesus. Apesar que todos nós sabemos que Jesus não nasceu exatamente nessa data, mas é uma data escolhida pela humanidade para celebrar o Natal. E não há pecado algum em celebrar o nascimento de Cristo, porque Jesus, ele não é uma história fictícia. Jesus não foi alguém que viveu no passado, morreu e ficou esquecido na história. Jesus é o homem que dividiu a história no meio, a história da humanidade. E até hoje, os fatos que ocorreram na história são contados antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus foi aquele que dividiu a história no meio, porque ele é o centro da criação. Ele é o centro do universo. Ele é o centro das nossas vidas. O nascimento de Jesus foi prometido desde o livro de Gênesis, lá no começo, quando Adão e Eva transgrediram o mandamento de Deus, desobedecendo a ordem do Senhor de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles transgrediram, Deus deu uma sentença para Adão, deu uma sentença para Eva e deu uma sentença para Satanás, que usou ali uma serpente para enganar Adão e Eva. E na sentença que Deus deu a Satanás, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então ali se está registrado a primeira profecia, a primeira promessa, a primeira menção da parte de Deus de que Jesus nasceria. Esse fruto da mulher que iria nascer para esmagar a cabeça da serpente, com certeza é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Mas vale lembrar para você que talvez não conheça as Escrituras profundamente, vale lembrar para você que Jesus, ele não passou a existir a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria, ou a partir do momento que a Maria concebeu Jesus e deu à luz a Jesus. Jesus não passou a existir a partir dali, de forma alguma. Quando a gente lê o Evangelho de João, diz assim, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Está escrito lá. Jesus, ele é o próprio Deus. No livro do evangelista Mateus, logo no início, no capítulo 1, me parece que é o versículo 23, eu vou ler aqui para confirmar, para ver se é mesmo. É isso mesmo. Mateus capítulo 1, versículo 23, e diz assim, que foi uma das profecias também do profeta Isaías, que me parece que está no capítulo 7, e o versículo 11, se não me falha a memória. Mas aqui o evangelista Mateus, relembrando a profecia de Isaías, que profetizou a respeito do nascimento do Messias 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz aqui, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, já está demonstrando aqui que essa criança que nasceu do ventre de Maria é o próprio Deus. Deus conosco. Deus humanizado. Aí a Bíblia fala da encarnação de Jesus, né? Que o Verbo se fez carne. Ou seja, ele já existia, mas ele se fez carne. Ele tomou a forma humana. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que diz assim, o versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo aqui estava revelando aqui a forma que Jesus se humanizou, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, mas ele já existia. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Veja que quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, muitas vezes, Jesus ele pronunciou que ele já existia no passado, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse também que era maior do que Salomão. Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Ele é eterno. Jesus é eterno. Então Jesus ele é Deus. Ele tem os mesmos atributos do Pai. As mesmas qualidades. O mesmo poder. Agora, quando ele se humanizou, ele se esvaziou. O texto bíblico diz que ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2. Tomando a forma de homem. Ou seja, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele, quando tomou a forma humana, ele não usou o seu poder. Ele não usou todos os seus atributos. Ele se esvaziou, ele se aniquilou, ele se limitou a um corpo humano de carne e osso. Aí lá em Hebreus diz assim, deixa eu ver se eu acho esse versículo, mas é logo no início da carta aos Hebreus, onde fala sobre
Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Hebreus capítulo 2 e versículo de número 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, né? Então, Deus preparou um corpo para Jesus. Deus preparou um corpo para Jesus e introduziu Jesus no mundo. E Jesus, ele recebeu um corpo humano, mas ele, como Cristo, como Filho de Deus, ele já existia antes da fundação do mundo. Isso aí é bíblico, totalmente bíblico. Então, quando Jesus nasceu, se cumpriu a profecia do profeta Isaías, se cumpriu o que Deus prometeu lá em Gênesis, que da semente da mulher iria nascer que iria esmagar a cabeça da serpente. Lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, Paulo disse que vindo a plenitude dos tempos, né? Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então foi na plenitude dos tempos que se cumpriu capítulo 4 e o versículo 4 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então o nascimento de Jesus, ele cumpre um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e esse perecer aí está se referindo à condenação eterna, mas viva eternamente, tenha a vida eterna. O propósito de Jesus ter nascido no corpo humano foi para morrer como o Cordeiro de Deus, porque na antiga aliança, para remir, cobrir ou perdoar o pecado da raça humana, era necessário matar um animal para derramar o sangue daquele animal, e as pessoas eram perdoadas por Deus por causa do sangue daquela vítima que era imolada num sacrifício, para que o pecado daquele pecador fosse perdoado. Por isso que quando Jesus iniciou seu ministério, que foi se batizar lá no Rio Jordão, o profeta João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele veio para morrer pela humanidade, morrer pelo pecador. Isaías capítulo 53, o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes, já descreve ali a morte de Jesus como seria. Que ele seria conduzido como ovelha muda diante dos seus matadores. E ele morreu como cordeiro para tirar o pecado da humanidade. Mas, para que o homem receba esse perdão, é necessário ele se lavar no sangue de Jesus. Quando o homem reconhece que é um pecador, entrega sua vida para Jesus e pede para Jesus purificar sua alma com o sangue do cordeiro, ele se torna alvo mais que a neve. E isso não é racismo, como sugere um famoso cantor que se diz cristão. Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1 e o versículo 18, está escrito
Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão branco como a neve e puro como a branca lã. E isso não é racismo, isso é o resultado daqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque aqui na terra o homem pode se lavar com o sabão mais potente do mundo para tirar a sujeira do seu corpo. Mas a mancha da alma, só quem lava é o sangue de Jesus. Já diz um antigo hino: tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes com coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Porque Jesus disse que na cidade santa, que é a Nova Jerusalém que vai descer do céu, não entrará coisa imunda e nada que contamine. Para entrar nessa cidade tem que se lavar. E essa lavagem é através do sangue do Cordeiro, desse Jesus que não é somente histórico. Tem muita gente que conhece o Jesus histórico, o Jesus que está no livro de história, que está nos livros históricos, que a própria história ela comprova que Jesus realmente existiu na história. Mas para nós ele ainda existe, porque ele está vivo. Ele não morreu e ficou lá na tumba. A Bíblia fala em diversas passagens bíblicas que quando as mulheres foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus ou para perfumar o corpo de Jesus, quando elas chegaram lá, encontraram a pedra que envolvia a porta do túmulo estava removida, porque elas estavam preocupadas. A Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, e outra Maria, mulher de Cleopas, elas foram até o túmulo e estava preocupada quem iria remover a pedra para elas colocar um unguento, perfume sobre o corpo de Jesus, que era costume na época. E elas iam preocupadas, quem é que vai remover a pedra? Só que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E sentado sobre a pedra tinha um anjo que disse para elas: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então Jesus está vivo. Mais tarde, Jesus apareceu para os seus discípulos que estavam dentro do cenáculo com medo. Estavam dentro do cenáculo. E a Bíblia diz que Jesus ultrapassou a parede. As portas estavam fechadas, janelas fechadas. Mas Jesus ultrapassou a parede e apareceu no meio deles. E disse: paz seja convosco. E Jesus comeu ali com eles, com o corpo ressuscitado. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente no mesmo local, dentro do cenáculo, porque na primeira vez que tinha aparecido, Tomé não estava presente. E Tomé tinha dito: olha, se eu não ver com meus olhos e não pegar com minha mão na palma da sua mão, no lugar onde foi apregado o cravo da cruz, e não tocar no seu lado, eu não crerei. 8 dias depois, Jesus apareceu e Tomé estava presente. Jesus disse: olha, Tomé, vem cá. Tomé, pega aqui na minha mão e veja que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então Jesus não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou na carne, em corpo. Não foi o espírito de Jesus que voltou à vida. Jesus ressuscitou com o corpo e tudo. Entendeu? E ele disse para Tomé: olha, pega aqui na minha mão e vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Toca aqui do meu lado, Tomé, e vê. Sente a minha mão.
toca aqui do meu lado. Aí Tomé ficou espantado e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse para ele: não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram que sou eu, você e qualquer um que não viu Jesus pessoalmente, não viveu no tempo que ele viveu aqui na terra, mas pela fé acredita. Somos mais bem-aventurados porque acreditamos na vida e na ressurreição de Jesus. Porque Paulo disse que se a gente não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa fé é em vão e os nossos pecados continuam. Porque o que garante a vitória da igreja, o que garante a nossa vitória, o que garante a remissão dos nossos pecados, o que garante a nossa ressurreição futura, o que garante a nossa vida eterna, é porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, e ele está bem vivo. E quando ele ressuscitou, ele apareceu a cerca de 500 pessoas ao longo do período que ele passou, cerca de 40 dias. A Bíblia explica isso no livro de Atos dos Apóstolos, que ele passou cerca de 40 dias aparecendo a várias pessoas. Inclusive apareceu a 2 discípulos lá no caminho de Emaús, que os irmãos já conhecem a história, que eles estavam entristecidos porque Jesus tinha morrido e eles não imaginavam que Jesus tinha ressuscitado. Para eles a esperança tinha acabado, que aquele homem que eles acreditavam, aquele homem que eles viram operar milagre, tinha morrido na cruz, tinha sido sepultado e acabou-se. E quando eles vinham comentando no caminho com o coração cheio de tristeza e angústia, diz a Bíblia que Jesus apareceu no meio deles, no meio dos dois. E Jesus se aproximou e disse... Agora Jesus estava com o corpo ressuscitado, né? O corpo estava diferente. Não era ainda o corpo glorificado, era o corpo ressuscitado. E Jesus disse para ele: olha, que palavras são essas que vocês estão debatendo entre si, entre vocês dois? O que é que vocês estão conversando? E eles disseram: é a respeito de Jesus de Nazaré. Porventura tu és peregrino ou estranho aqui em Jerusalém, não sabe das últimas coisas que aconteceram na cidade? Será que tu não sabe dos últimos acontecimentos? De um certo Jesus, que nós pensávamos ser ele o Messias, que operou muitos milagres e maravilhas, poderoso em obras no meio do povo. E hoje já é o 3º dia que ele morreu e foi crucificado. E Jesus começou a explicar para eles, na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, sobre a vinda do Messias e tal. E quando eles foram se aproximando do local da chegada das suas casas, e já era noite, o dia estava escurecendo, e eles disseram: olha, já é tarde, não sabemos quem tu és, mas fica conosco, passa a noite conosco, entra na nossa casa. E quando Jesus entrou com eles, quando chegou a hora de partir o pão e se alimentar, que Jesus pegou o pão, partiu o pão e deu graças, eles reconheceram porque Jesus tinha um modo peculiar de partir o pão. Jesus levantou o pão, partiu o pão e deu graças, e na hora que Jesus deu graça ao Pai pelo pão, quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu diante deles. E eles, espantados, olharam um para o outro e disseram: olha, porventura não ardia em nós os nossos corações quando ele falava conosco? Porventura o nosso coração não ardia quando pelo caminho ele vinha conversando conosco? E aí eles se encheram de alegria porque a esperança voltou outra vez. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nasceu
mas ele cresceu. Ele concluiu a obra que ele veio fazer. Ele não deixou pela metade. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você e por nós. Por todos nós, Jesus está intercedendo. Se você crer, se você acreditar, se você confiar, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter razão para viver. Você vai entender o propósito, o porquê Jesus morreu na cruz, o porquê ele nasceu. O Natal está chegando. Muita gente comemora o nascimento de Jesus de maneira leviana, de maneira totalmente contrário ao que Deus desejaria para a sua vida, não é? Comemoram o nascimento de Jesus com embriaguez, comemoram o nascimento de Jesus com drogas, comemoram o nascimento de Jesus praticando atos abomináveis aos olhos de Deus, onde na verdade você deveria agradecer a Deus pelo maior presente que a humanidade já recebeu, que foi a vinda de Jesus na Terra. Foi o maior presente que a humanidade já recebeu. Já nasceram muita gente importante nesse planeta, mas ninguém foi mais importante do que o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi tão importante que quando Jesus nasceu, anjos apareceram a pastores que estavam pastoreando de madrugada as suas ovelhas. E os anjos cantavam louvores a Deus, dizendo paz na terra aos homens, porque nasceu o Salvador do mundo. Então isso é muito importante. O nascimento de Jesus foi muito importante para a história da humanidade e para o destino da minha vida e para o destino da tua alma. A importância do nascimento de Jesus para a humanidade é incalculável. Coisa maravilhosa. Lá no livro do profeta, no livro do Apocalipse, do profeta João, discípulo João, Apocalipse capítulo 5, quando Deus mostrou para João um livro selado, que aquele livro representa o livro da redenção da humanidade, João chorava, porque ninguém na terra foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos, nem nos céus, nem embaixo da terra. Mas aí uma voz disse para ele: olha, João, eis aí o Cordeiro de Deus, que venceu. Ele abriu o livro e desatou os seus 7 selos. Somente Jesus foi capaz de pagar o preço, entregando a sua própria vida para remir a humanidade. E o sangue que Jesus derramou na cruz não se viu só para aquele momento, serve até hoje, porque é um sangue vivo, é um sangue que não perde a validade, é um sangue poderoso, é o sangue imaculado do Cordeiro de Deus que pode remir toda a humanidade. E ele pode te lavar, te purificar e te santificar e te dar o direito de você entrar no céu, de passar a eternidade com Deus. Muitos se limitam a acreditar no Jesus histórico. Muitos se limitam a acreditar somente no Jesus histórico. Mas se você acredita no Jesus histórico e não acredita que Jesus está vivo hoje, como disse o apóstolo Paulo, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Jesus, ele não ficou no passado, ele permanece hoje. Permanece hoje. Continua sendo o mesmo, porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente.
continua perdoando, continua salvando, continua curando, continua libertando, continua transformando. Quando ele ressuscitou, ele disse: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Chegará o dia que ele voltará, porque ele prometeu, João capítulo 14, ele prometeu que voltaria. Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando ele subiu diante dos discípulos, apareceu 2 anjos dizendo que ele voltaria. Então Jesus voltará. Ele arrebatará a sua igreja, isso é bíblico. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Não, é Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa bíblica. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele disse que será num momento, num abrir e fechar de olho, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E Paulo disse: na verdade, eu digo um mistério, nem todos nós morreremos, nem todos morrerão, nem todos passarão pela morte. Alguns alcançarão o arrebatamento da igreja, muitos alcançarão o arrebatamento da igreja, mas os que morreram em Cristo, com a esperança em Cristo, também não estará perdido, porque quando a trombeta tocar, aonde ele estiver, ele vai ressuscitar, vai receber um corpo novo, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, conforme está em 1 João capítulo 3, me parece que o versículo 3, receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, e assim como ele é, o veremos. E Paulo disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, quem morreu com a esperança da salvação há de ressuscitar. Não importa o tipo de morte, não importa se o corpo foi cremado, não importa se o peixe comeu lá no alto mar, não importa se foi queimado pelo fogo e virou cinza, não importa o tipo de morte ou dano que o corpo sofreu. O Deus que chama a existência aquilo que não existe como se já fosse, dar a ordem para que o corpo ele volte, para que a pessoa receba de volta o seu corpo, não nesse corpo sujeito a dores, sujeito à corruptibilidade e à morte novamente, mas receberá um corpo glorioso, onde não terá mais dor, onde não terá mais fraqueza física, nem fome, nem sede, nem cansaço, nem atingido por enfermidades, mas receberá um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Então, Feliz Natal. Jesus nasceu, mas ele também quer nascer na tua vida, na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Jesus nasceu para mudar a história da humanidade, e Jesus nasceu para mudar a tua história. Jesus nasceu para mudar a tua vida. Jesus não quer que você viva nesse mundo sem razão para viver, sem ter um propósito, sem ter uma esperança, sem ter uma perspectiva do futuro, sem saber o que vai ser da tua vida. Não é isso. Jesus não te jogou na terra como alguém joga um punhado de semente num terreno e deixa lá nascer, e se der certo, deu certo, se deu errado, deu errado. Não.
Jesus, quando te mandou para a terra, ele te mandou com um propósito. Você não descobriu ainda porque você não se submeteu à vontade de Deus. Porque enquanto o homem tentar dirigir a sua própria vida, mais perdido ele fica. Todo aquele que segue aquele ditado, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, a vida vai levar você só para o buraco. A vida vai te levar só para a desilusão. A vida vai te levar para os instintos carnais que habitam no corpo, que vai te levar para buscar prazeres, e esses prazeres na sua mente vai te trazer uma grande felicidade, mas depois que os prazeres são consumados, ele traz ele traz o avesso daquilo que você tanto sonhou. O ser humano se engana muito, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e perverso. É a Bíblia que diz que o coração do homem é enganoso e perverso. O homem pensa, se eu tiver várias mulheres eu serei feliz. Aí ele vai, corre atrás, consegue. Aí o que ele consegue não é a felicidade. O que ele consegue é uma grande tristeza, é uma angústia na alma, é uma dor no coração. Quando ele pensa que se ele ganhar muito dinheiro ele vai ser feliz, aí ele consegue ter muito dinheiro, mas aí ele não consegue a felicidade que ele pensou que alcançaria. Porque o vazio que está dentro da alma do homem é do tamanho de Deus. O vazio que está dentro de você não é o dinheiro que vai preencher, não é os prazeres que vai preencher, não é entregar esse corpo para orgias, prostituições, satisfações na droga, nas bebidas, no alcoolismo, porque tudo que o mundo pode oferecer para o prazer do corpo não vai preencher o vazio da alma, nunca, 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 nunca. Você nunca vai ser feliz longe de Jesus. Você nunca vai ser feliz longe de Deus. Você nunca terá paz longe de Deus. Olha a história do filho pródigo. Saiu da casa do pai, sonhando em conquistar sua liberdade, sonhando em conquistar a sua particularidade, sua liberdade, sua individualidade, porque o homem quer ser livre, o homem quer ser quer ter a sensação de que ninguém manda nele, o homem quer ter a sensação de que ele é individual. E o filho pródigo pensou isso: vou sair de casa, vou pegar um bom dinheiro do meu pai, da minha parte da herança, e vou me embora e vou ser feliz. Eu vou fazer a minha vida e ninguém vai mandar em mim, e eu vou decidir a minha vida. Só que ele, como diz o ditado popular, ele quebrou a cara. E é assim que vivem muitos, a cada dia quebrando a cara, todos os dias quebrando a cara, porque não quer reconhecer que está tomando decisão por conta própria, sem chamar Deus para fazer parte da sua vida, sem incluir Deus no plano da sua vida. E aquele filho pródigo foi embora, pegou o dinheiro que tinha, gastou com amigos, com meretrizes, prostitutas. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora. E ele procurou emprego, não achou. Ninguém lhe dava nada, porque se engana quem pensa que tem muitos amigos e que os amigos vai ajudar. É engano. Quando você estiver na pior, ninguém estará do teu lado. Ninguém, ninguém, ninguém. Foi aí que a ficha caiu e ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei. Ele foi bem-aventurado que ele reconheceu. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu vou até ele.
vou pedir para que ele me receba pelo menos como empregado, porque os empregados do meu pai têm mais fartura, mais felicidade, mais mordomia do que eu estou aqui nessa sarjeta. E ele se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ele foi, o pai já estava esperando. Isso representa o amor de Deus, a bondade de Deus e o abraço de Deus. Por mais perdido que você esteja, por mais pecado que você tenha cometido, por mais errado que você esteja, volte-se para Deus. Busque a Deus. Volte para o Pai. Venha para o Pai, porque o Pai estará de braços abertos para te receber, te perdoar, te restituir e te restaurar. E lembre-se, você nunca será feliz longe de Deus. Você pode tentar quantas vezes você quiser, ou quantas vezes você acha que deve tentar viver feliz longe de Deus, mas você vai continuar sempre quebrando a sua cara. A palavra que eu tenho para dizer é essa. Não existe felicidade, não existe razão de viver longe de Deus. Não existe. É ilusão. O diabo pinta um quadro bonito. O diabo mostra para você uma vantagem onde não tem vantagem. E você se engana e vai. E depois a decepção é grande. E você ainda tem a sorte de que tem um pai que é bondoso, misericordioso e compassivo. Porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías, eu vou ler esse versículo aqui para encerrar. Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículo 7. Olha que versículo lindo. Isaías 55, versículo 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha que versículo lindo, o versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso aqui é um versículo lindo. Deus prometendo perdoar o pecador, o homem maligno, o homem perverso, aquele que tem um coração maligno, aquele que tem um coração perverso. Se ele se arrepender e se voltar para Deus, Deus promete perdoar. Lá no livro de Ezequiel, Deus falou isso também. Que se o homem cometer um bocado de pecado, mas ele se voltar para Deus, Deus disse que quer perdoar. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja condenado. É por isso que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, a raça humana, de tal maneira, essa tal maneira porque o escritor não encontrou uma palavra adequada para descrever o tamanho do amor de Deus. E quando não se tem palavras para descrever o tamanho do amor de Deus, então ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, ou de uma maneira tão grande, que eu não tenho palavra para descrever, que entregou o seu filho, o seu único filho, por amor da humanidade. Deus entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz por amor da tua alma. Esse é o tamanho do amor de Deus. Diz a Bíblia que quando Deus olhou do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos se desviaram, todos se extraviaram, todos buscaram seus próprios caminhos, todos se desgarraram. E o homem, até hoje, sempre repete a mesma história, sempre fugindo de Deus, sempre correndo de Deus, sempre fugindo da verdade, sempre fugindo do seu Criador, sempre se escondendo ou tentando se esconder de Deus. Mas até hoje Deus continua insistindo.
Volta. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Deus. Eu sou o teu Criador. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu libertador, o teu transformador. Deus é tudo que você quiser que Ele seja para você. Deus é tudo o que você quiser que Ele seja para você. Somente Deus preenche todos os espaços vazios. Somente Deus concede ao homem direito de ser feliz. A verdadeira felicidade, porque existem muitas felicidades que o mundo proporciona, mas é uma falsa felicidade. E é tão comprovado que é uma falsa felicidade que essa felicidade ela não dura. Ela não dura. É uma felicidade momentânea, aonde logo logo você está chorando, deitado na sua cama, se lamentando pelas decepções que a vida te deu. Mas eu duvido Jesus te decepcionar. Deus nunca te decepciona. As palavras e as promessas de Deus, elas são firmes, verdadeiras, são fiéis, são inabaláveis. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você já pensou em convidar Jesus para fazer morada na tua vida, para habitar dentro de você? Jesus não quer ser um amuleto, porque tem gente que tem Jesus como um amuleto da sorte. Tem gente que só quer Jesus como um amuleto para se proteger de um assalto, se proteger de um acidente de carro, se proteger de um acidente de moto. Aí carrega uma foto de Jesus no calendário dentro da carteira, aí coloca até uma Bíblia no painel do carro, né? Ou usa um crucifixo ou um rosário como um amuleto de proteção. Mas isso é muito supérfluo. Jesus não quer somente ser isso. Jesus não quer ser um amuleto. Jesus quer ser o teu Senhor, o teu Deus, o teu mestre, o teu guia. Jesus quer ser o teu Pai, o teu Salvador. Jesus quer habitar, fazer morada dentro de você. É isso que Jesus quer ser para você. Jesus não quer ser um amuleto. E Jesus também não se engana com isso. Não adianta eu querer Jesus pela metade, ou eu querer somente a mão de Jesus, ou querer somente uma parte de Jesus e colocar um limite e dizer: olha, Jesus, eu quero que o Senhor venha somente até aqui e daqui o Senhor não pode ultrapassar. Não, Jesus quer que você abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque Jesus é educado, ele não vai arrombar a porta do coração e da vida de ninguém, eu entrarei em sua casa, Jesus disse, e vai fazer um banquete. Então é isso aí, as palavras de Jesus é assim. Jesus não aceita ser uma opção. Jesus não aceita ser a segunda opção. Jesus não aceita dividir a casa com outro morador. Jesus não aceita ser alguém que você só busque ele eventualmente, somente quando está em perigo, quando está em sufoco, quando está com um problema difícil. Não. Jesus não quer ser alguém que você recorra a ele somente quando está em sufoco ou sentindo uma grande dor. Jesus quer que você busque a ele. Jesus quer que você se entregue a ele e aceite ele como o seu Senhor. Porque se Jesus for o teu Senhor e o teu único e suficiente Salvador, você não é dono mais de si próprio.
você pertencerá exclusivamente para Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos.